Oi, pessoal, boa noite. A gente está ao vivo. Eu gostaria de avisar a todos, mandei ali no History também. A gente está ao vivo no Instagram e é pelo Insta, mentira, ao vivo também no YouTube. E é lá no YouTube que eu vou ficar de frente para a tela, gravando essa nossa aula. Então, quem quiser pular daqui para o link que eu coloquei no History e lá para o YouTube, de lá a gente se olha frente a frente, cara a cara, tá? Naturalmente eu vou dar um pulinho de lá para cá, porque aqui é que estão entrando as pessoas e eu consigo olhar para vocês. Oi, Carol, boa noite. Meu marido, minha mãe, Isoleide, Chandra, Poli, Malu, Ana Tereza, Gabriela, uma turma querida que faz parte dessa história. Eu vou dar um tempinho para quem quiser pular lá para o YouTube pular. Oi, Ana Tereza. Oi, Pan. Oi, Mai. Vou pular para lá. A nossa aula, aula não, né? Mas eu gostaria de iniciar essa conversa com vocês contando um pouquinho de como nasceu esse projeto, contando a vocês que ao longo aí dessa jornada profissional, onde eu direcionei desde o ano de 2003, quando eu entrei no CEPOM, a minha vida ao atendimento das pessoas num momento terapêutico do câncer, onde hoje eu percebo claramente que foi um grande privilégio e é um grande privilégio o tempo que eu tenho em maca, o tempo que eu tenho disponível durante os atendimentos para beber da fonte do ser humano. E essa experiência que nasceu lá no atendimento 1 a 1, no CEPOM em 2003, ela foi fazendo parte da minha vida e sustentando muito do que hoje eu me tornei, enquanto ser humano, não só enquanto fisioterapeuta. Só que no momento em que eu completei aí 2 décadas de profissão, eu senti claramente que existia um chamado e a direção em que eu caminhava com a minha vida, nesse chamado, parecia que era somente para preencher questões, desafios, traumas que aconteceram na minha história de vida. E nesses últimos meses, há mais ou menos um ano para cá, eu senti claramente que eu estava sendo era forjada, eu estava sendo pela vida convidada a aprender, refinar e transferir um pouco de tudo que eu venho buscando e que eu transfiro e eu dedico a vocês, meus pacientes em consultório, há todos esses anos. Então, quem está aqui, naturalmente, conhece essa minha metodologia, conhece a forma com que eu me conecto com vocês e transfiro a vocês muito daquilo que eu busco praticar no meu dia a dia como forma de transitar pelos desafios de uma maneira mais confortável e com muito mais sentido, né? Foi então que eu percebi que atingir a mais pessoas era já um apelo e um chamado do meu coração, e que isso precisava transpor as paredes do consultório, né? E a partir do momento que, sim, eu tenho uma facilidade, eu diria, de me comunicar assim publicamente e de uma maneira muito transparente, levar entendimento, conforto para aqueles que passam por mim no consultório,
ficou muito claro que ter a oportunidade de semanalmente, através de um grupo, a gente está chamando ele de comunidade, porque realmente vai ser uma comunidade onde nós vamos desconstruir o entendimento do câncer enquanto uma doença. A verdade é que a gente lá vai ter um aprofundamento do entendimento de que qualquer sintoma ou diagnóstico físico, ele é só um sinal, um importante sinal que o corpo está dando, projetando urgências e situações que a nossa alma clama, né? O nosso coração e a nossa alma, ele toca uma música, e o corpo é o instrumento onde essa música é tocada. E a partir daí, dentro da comunidade, a gente vai, de fato, fazer uma mudança importante no entendimento da jornada que cada um vai estar passando, que cada um de nós passa perante os desafios da vida, para, de fato, sair, entrar de um jeito e sair com recursos, com ferramentas que modifiquem de fato a jornada do processo de tratamento e também a jornada da vida como uma oportunidade de refinamento da alma, de refinamento de nós como seres nesse planeta. Essa é a grande intenção da comunidade. E hoje eu venho conversar um pouquinho sobre a anatomia do pensamento. Na quinta-feira, às 8, nós vamos falar sobre a inteligência inata de cura do corpo. E no domingo a gente detalha esse caminho que a gente vai iniciar a partir da comunidade e todos os passo a passos que a gente tem pela frente para estar juntos nesse grupo. Tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, a gente está colocando o link de entrada para o grupo. É um grupo no WhatsApp, onde a gente vai estar dando informações com maior detalhamento, e também por lá está construindo ainda mais um vínculo e uma forma de pensar diariamente constante sobre os movimentos que dentro da comunidade a gente vai estar propondo. Quando eu falo de anatomia do pensamento, é muito importante que a gente volte lá para os primórdios, no momento em que nós éramos ainda seres muito rudimentares, e o grande objetivo da nossa existência nesse planeta era só sobreviver e procriar. A partir daquele momento, todas as estratégias que o nosso cérebro encontrava para preservar a nossa vida de qualquer tipo de risco, ele acionava conexões na nossa mente, e elas sempre estariam alertas a todo tipo de estímulo externo que comunicasse que, de alguma maneira, aquele estímulo estaria colocando a minha vida em risco. Nós éramos movidos quase que puramente por instinto. E à medida que nós fomos nos condicionando, então eu percebia que dentro da caverna eu estava mais protegido, para lá eu ia para descansar. Eu percebia que através de um cajado, um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, eu pudesse jogar num animal para me defender, eu condicionava o cérebro a esse tipo de estratégia de defesa. Mas naturalmente no corpo, eu sempre tive conexões neuronais que desencadeavam uma cascata de luta ou fuga diante de um perigo. A partir do tamanho daquele animal, eu acho que eu acreditava que daria para lutar, eu ia em frente e entrava em embate com aquele risco. A partir do meu tamanho, se ele fosse muito grande, eu dava o pé, né? E saía correndo, fugida daquele também risco. E a partir de muitos e muitos anos, o que nós fomos condicionando o cérebro a nos defender, naturalmente foi trazendo, por um funcionamento neuronal, estratégias de luta e de fuga, que muito mais do que essa interpretação de ideia de estratégia que eu estou comentando, existe uma grande cascata química que posiciona o meu corpo de acordo com esses riscos ou seguranças a me colocar num estado químico diferente. E aí, quando a gente vem
para agora, né? Para a vida real, atual, para a vida moderna, por vezes nós nos esquecemos de que esse mesmo cérebro que nós chamamos de cérebro reptiliano, esse cérebro que guarda todas as informações primitivas de defesa, de garantia da vida, de estratégias de preservação da nossa vida, esse cérebro ele foi programado há muitos e muitos anos e nós viemos trazendo geneticamente esses condicionamentos de defesa, essas estratégias de sobrevivência há muito tempo. Hoje, quando a gente comenta que uma imagem, uma informação, uma cena na televisão aciona em nós o mecanismo de luta ou fuga, significa que atualmente, quando bombardeados de determinadas informações na direção do estresse, na direção do risco, nós, no cérebro, não sabemos diferenciar o que é um evento real de fuga ou de luta, ou o que é um evento imaginário de risco. Isso eu diria que é tão grave quanto logo pela manhã nós acordarmos e lembrando daquela longa lista de tarefas que já começa com abrir os olhos, dependendo do quanto a gente entrega de urgência, preocupação ou estresse para aquelas atividades, eu já estou, ao acordar, me colocando num estado de luta e fuga quimicamente, tanto quanto poderia ser um leão deitado no pé da minha cama, sedento pela minha carninha, para matar sua fome. A gente vê isso sendo falado muitas vezes nas redes, né? Está facilmente ao nosso acesso o entendimento dessas cascatas de estresse neuroquímico. Porém, quando a gente recebe, através de determinados sintomas do corpo, exames, um diagnóstico, como no caso do diagnóstico do câncer, por exemplo, o que a gente não se dá conta é que a partir daquela informação, nós acionamos não só uma grande cascata de luta e fuga pela informação. Então, ao longo desses anos, o que eu mais escutei no consultório foi: o chão abriu debaixo dos meus pés. No momento em que eu recebi essa notícia, eu não soube como reagir. Outros contam que choraram, outros contam que a cabeça bloqueou naquele momento e eu não sabia nem o que pensar. Mas, na realidade, à medida que a gente foi construindo estratégias de defesa para a preservação da nossa vida, e que naturalmente foram sendo construídas pelas experiências, com um familiar próximo, com um conhecido, e também informações da mídia que traz estatísticas alarmantes, preocupantes, sobre realmente a finitude, o risco de morte através de um diagnóstico de câncer. O que acontece conosco é que nós tendemos a imediatamente colocar o nosso corpo, que está já manifestando algum tipo de sinal, ou às vezes é até um exame de rotina que descobre um nódulo na mama. Mas a verdade é que ele, de alguma maneira, já integralizou, ele já constituiu-se fisicamente de algo concreto que até através dos exames eu já identifico que existe um desajuste funcional, existe algo celular
um grupamento celular, é assim que a gente chama, né? Uma neoplasia, células reunidas, diferentes daquelas que lhe deram origem, ou seja, de alguma maneira houve uma mudança, uma mutação no funcionamento celular, que passou agora a construir um outro tipo de manifestação de novas células. As neoplasias, elas são, portanto, um convite do próprio corpo a olhar para determinadas situações que, por um longo período de tempo, não só o crescimento crônico e lento dessas células, mas eu digo, um longo período de tempo eu venho habitando uma estrutura física, que é o meu corpo, de maneira que ele se percebe não sendo assistido, talvez não sendo habitado. E a partir da notícia, a partir de um diagnóstico, geralmente ele vem através de um laudo anatomopatológico e dessa notícia durante uma consulta médica. O que a gente vivencia na prática é um novo grande trauma. Quando nós éramos pequenininhos e só tínhamos instinto enquanto bebês, informações pequenas, como uma corrente de frio, como a demora de alguém vir me acolher durante um choro muito grande por fome. Eram pequenos os estímulos que faziam com que eu, bebezinho, percebesse o que era conforto, o que era agressão, o que era risco e o que era acolhimento, o que era fome e o que era satisfação. Desde lá, portanto, a nossa percepção sempre aconteceu no nosso íntimo através daquilo que o corpo recebia de estímulos externos. Quando eu recebo um diagnóstico, por exemplo, de câncer, é como se de fato eu reunisse através desse montão de memórias que foram se concretizando desde os primeiros estímulos que eu recebo a partir do meu nascimento, e na realidade a ciência já deixou muito claro que muito antes, né? Então, desde o período gestacional, toda a percepção do corpo, ele vem através do que existe de estímulo externo entrando nesse ambiente. E ao perceber esse estímulo, eu começo a aprender a catalogar aquilo que me é seguro e aquilo que me é de risco. Naturalmente, esse diagnóstico se instala como um novo trauma. E dentro da mente humana, não existe, volto a dizer, essa diferenciação entre o que é real. Existe uma situação física se manifestando com uma urgência médica e uma providência a ser tomada, ou existe uma necessidade de iniciar um processo terapêutico físico, mas assistir a esse indivíduo construir dentro de nós o entendimento de que seguir enviando ao corpo os mesmos estímulos que eu vinha até agora me trará o mesmo padrão de comportamento celular. E agora, na realidade, o que acontece é até mais urgente. Eu passo a ter aquela minha situação, que agora se manifestou num diagnóstico, porém, eu tenho uma nova urgência. Porque lá no inconsciente, ou seja, lá na minha grande biblioteca de memórias, o que eu tenho provavelmente de informações, não só primitivas, mas também modernas, é que esse diagnóstico pode tirar a minha vida, esse diagnóstico dá início a uma jornada desgastante de tratamento, esse diagnóstico geralmente indica uma cirurgia que altera a minha
estrutura não só estética quanto funcional. E aí, eu confesso a vocês que, estando no consultório, um a um, em maca, ao longo desses últimos 20 anos, o que eu sempre percebi foi que o corpo, ele comunica diretamente essas emoções de uma forma muito diferente do que a boca comunica. É no corpo que essa notícia e os traumas se instalam. É no corpo que a gente tem a oportunidade de atuar diretamente nessas memórias. Não só desde esse momento, onde aconteceu um diagnóstico que mobilizou as nossas memórias de medo, de luta e de fuga, mas especialmente é no corpo que a gente consegue atualizar essas informações celulares. É no corpo que a gente consegue acionar tantas outras memórias que são de pulsão de vida. Pulsão de vida é a maneira com que nós vibramos diante da vida, na intenção de fazê-la existir em abundância e com intenção. E tendo a oportunidade de trocar com tanta gente ao longo de todos esses anos, o que ficou muito claro é que nós temos muitos recursos para atuar nesse mecanismo cerebral, atuar nessa cascata de memórias que o inconsciente comunica ao meu cérebro consciente atuante e nele resgatar diversas outras experiências que justificam o desejo urgente de viver. Quando eu percebo, e vocês podem me contar claramente porque passaram por essa experiência, que a partir de um diagnóstico eu me assusto. Nasce ali um grande medo, mas explicitamente as reações são de uma grande pulsão de vida. Eu quero viver, eu quero intencionar como fazer daqui para frente. E, naturalmente, com a necessidade do tratamento, o que acontece é que a nossa agenda lota. Os nossos exames são infinitos, as consultas também, os agendamentos de cirurgia, os planejamentos, os ciclos de tratamento de quimio e radioterapia, a própria fisioterapia que entra nessa agenda. E a gente tende a, em não ter um lugar para construir conexão e vínculo com o corpo, uma tendência, inclusive, de aquela percepção dele, o corpo, de não estar sendo habitado nos últimos tempos, essa conexão fica ainda mais fragilizada, porque eu não tenho tempo para olhar para dentro. Ou, por vezes, eu nem quero olhar para dentro. E eu saio nessa corrida, nessa urgência terapêutica, obedecendo às necessidades, obedecendo às urgências médicas, clínicas, a me desconectar ainda mais do que verdadeiramente faz sentido. Como iniciar um movimento em direção a uma vida intencionada e que faça com que estratégias sejam introduzidas nessa minha vida, nesse meu momento, que tragam percepção já de que eu estou dando atenção, que eu estou olhando para esse que é o meu aparelho físico e que projeta
o que a minha alma vem clamando dizer. Desde pequenininhos, a gente foi forjado a ser o que os outros esperam de nós. E tendo a oportunidade de ter duas filhas e vê-las se formando todos os dias, desde quando nasceram, é um grande desafio não forjá-las a satisfazer as minhas expectativas, as expectativas do meu marido, dos familiares, da escola e dos coleguinhas. Desde pequenininhos, a gente foi construído a responder aquilo que nos questionam, a entregar aquilo que é necessário, a ser gentil, a dividir, a ser bonzinho. E por muitas vezes, nesse caminho, a gente vai deixando de lado sonhos, a gente vai deixando de lado prazeres e satisfações que já fizeram muito, muito sentido. E quando a gente se vê percebendo uma urgência do corpo através de uma manifestação física, por vezes é ele, o corpo, que está dizendo: o sistema nervoso percebe aqui há muito tempo que tu vens habitando em risco, vens habitando em luta e em fuga. E aí, a grande proposta de uma somatização, de uma manifestação no corpo somático, de uma situação que na área clínica a gente vai chamar de sintoma ou de tumoração, de um diagnóstico de pele que seja, o que na realidade a nossa essência usa desse corpo para comunicar é que provavelmente a gente há muito tempo não pergunta para ele, o corpo, o que verdadeiramente faz sentido. A gente não se percebe que na corrida dos ratos, na loucura do dia a dia, ele é um corpo biológico. Há muito pouco tempo a gente é um ser pensante, como eu comentei lá no início. Esse corpo, ele tem necessidades orgânicas básicas que, por vezes, na correria do dia a dia, a gente não oferece a ele. Às vezes, quando pessoas me dizem, nossa, foi no melhor momento na minha vida que isso tudo aconteceu e que apareceu o diagnóstico, foi no auge da minha profissão. Outros estão passando realmente por um período longo de não sei qual é o meu caminho nessa vida e estou sem sentido. Mas, na verdade, o sentido do corpo é o prazer e a satisfação de ser exposto a situações muito simples enquanto uma estrutura biológica dessa natureza. E às vezes, quando a gente percebe, já fazem dias que a gente não toma um sol, já fazem dias que o pé descalço não se posta na grama, já fazem dias que eu não sento na areia e tiro alguns minutos para observar o ir e vir das ondas do mar. E ali, naquele silêncio, e ali, naquela conexão com, de fato, o que representa para o corpo uma comunicação real de estar sendo presenteado com o que é compatível à sua biologia, se torna um recurso terapêutico, se torna uma estratégia de tratamento da urgência que esse corpo manifesta. Então, quando a gente se depara com sinais físicos, insônia, urgências, taquicardia, sintomas de pânico, respiração superficial, o que de fato somente o cérebro está comunicando é que ele vem
percebendo através dos estímulos externos, pelas suas vias, que o que vem chegando a ele não parece ser um ambiente de estabilidade e de segurança, um ambiente hostil. Aqui, dentro dessa mente ambiental, se torna para o corpo a ideia de que nós estamos provavelmente num campo de batalha. Então, a respiração alta me mantém alerta, me mantém atento para o risco de lutar ou fugir. Por vezes, quando esse sintoma é em pele, a interpretação biológica que o corpo e que esse cérebro está me dando é que esse território, esse que se relaciona com o meio externo, está percebendo que é insalubre viver nesse ambiente com esses estímulos. Luana, que estímulos são esses? Um básico, receber a luz do sol diariamente. Outro básico, quantas vezes a gente se apercebe esquecendo de dar um carinho, um abraço, uma conexão de pele com o outro. Eu lembro que quando a minha filha mais velha nasceu, e nós fomos alertados pela pediatra que uma dermatite atópica estava se manifestando, né? Uma coisa que a gente diz que não tem origem, mas ela disse: presta atenção, observa se a pele da Beatriz vai começar a dar melhores respostas se tu tiveres mais contato de pele com ela. E como era verão, ela nasceu no dia 6 de fevereiro, e suava muito, e estava muito calor, a nossa tendência era não estar tão conectado com a pele dela para até aliviar aquele calor, evitar a brotoeja, evitar que ela ficasse suadinha, azedinha. E a verdade é que essa simples estratégia de ter maior contato corpo a corpo claramente entregou para aquele sisteminha, uma bebê com poucas memórias atuais, porém muitas memórias biológicas desse sistema físico, é que o contato, é que o vínculo pele a pele estava para ela, nas suas memórias neurológicas, trazendo conforto, trazendo um entendimento de que o ambiente não era hostil e de risco. E naturalmente aquele corpo foi manifestando a resolução. Eu falo de pele como posso falar de um ovário, da mama, do estômago, do intestino. Cada um dos nossos órgãos foi projetado através dos comandos cerebrais a manifestar sinais, a comunicar a partir daquilo que ele recebe. No momento em que eu tenho muita ansiedade e preocupação com o futuro, existe naturalmente uma memória primitiva de que pode ser que me falte o alimento, que me falte uma caverninha para me habitar. Isso hoje em dia é o nosso senso de escassez, a nossa necessidade de pagar as contas no fim do mês. O corpo, ele naturalmente começa a se comunicar comigo, provocando uma grande urgência. Por exemplo, aumentando a produção de ácido no estômago. Ele comunica a partir de um estímulo externo. Ou seja, imediatamente, a partir de um sintoma, eu correr para medicá-lo, nós estarmos dando diretamente ouvidos a satisfazer uma necessidade imediata do sintoma,
que por vezes tem urgência e nós precisamos tomar providências clínicas, sim, mas no momento em que eu uso um analgésico, ou que eu uso um antialérgico, ou que eu uso um antibiótico, a tendência é eu estar remediando o sinal, a resposta que o corpo está dando a um estímulo hostil. E, naturalmente, eu tendo a condicionar a resolução de sintomas a um comprimido, a uma estratégia rápida e, sim, estabelecida, mas a causa não está sendo olhada. E a verdade seja dita, tirando traumas, um acidente, um choque físico, uma fratura, uma lesão real de urgência, onde eu preciso necessariamente tomar providências, correr para uma emergência e receber assistência médica, a gente sabe, no dia a dia, habitando cada um aparelho que possui, que muitos dos sintomas que hoje parece agudo, já vinham sendo sinalizados sutil e cronicamente através de sinais mais suaves, até que a gente chega num ponto de alto grau de estresse, de urgência química de fato, onde os nossos sistemas percebem, está na hora de eu me modificar. Se esse ambiente no entorno das minhas células já está mais ácido do que aquele ambiente tolerável a mim, eu então me modifico e me ajusto a esse estímulo externo. É natural que, por instinto de sobrevivência, como eu comentei lá no começo do nosso papo, é natural que a inteligência celular perceba esse ambiente hostil e diga, ops, dessa maneira é melhor eu acionar determinados gatilhos conhecidos de estresse e que me deram respostas de uma sobrevida maior. E a partir daí a gente entra no assunto que é o papo da quinta-feira, na realidade, que é entender como a inteligência inata de cada uma das nossas células sabiamente se comporta, se modificando a partir do estímulo externo que ela vem recebendo. E aí a gente entra em importantes gatilhos ambientais e genéticos que vão dar uma pista dos reais motivos que nos fazem, aos olhos atuais, desenvolver o que nós chamamos de doença. E, na verdade, são mecanismos geniais de sobrevivência nesse ambiente em que estou vivendo, enquanto sistema celular que compõe esse corpo todinho. Faz sentido para vocês? Eu vou pular meus olhos lá para o Insta para ver se tem algum comentário, mas eu queria entender o que está aí entrando de acordo do que eu estou falando por aqui. A Bila, minha cunhada querida, comentou, o corpo fala. E o corpo realmente, ele comunica demais. O corpo, ele é literalmente o resultado do nosso passado. Quando a gente fala em cronologia, e eu digo que hoje, aqui diante de vocês, eu tenho 41 anos no mês de setembro, a verdade é que o que vocês estão vendo é literalmente a representação do passado, correto? Porque essas células que hoje aqui estão
postas diante desse nosso papo, elas são o resultado de tudo que eu venho entregando para esse sistema até o atual momento. E a verdade é que se eu tivesse vivenciando aqui, em tempo real, um altíssimo grau de estresse, talvez por memória de rejeição, medo do que vocês estão pensando dessa fala, talvez por memória de trauma de ter falado em público e não ter sido uma experiência boa um dia, meu cortisol já estaria lá em cima, eu estaria com a voz tremendo, eu estaria preocupada de será que o que eu estou fazendo aqui pode reverberar negativamente na minha reputação profissional? Amanhã, depois e depois, essa cascata química seria o resultado desse passado, que é o dia de hoje. E amanhã, depois ou depois, quando eu me visse, eu precisaria ter um entendimento de que aquilo é nada mais do que o resultado do que hoje eu ofereci para o meu sistema e da percepção que ele teve enquanto cérebro dos estímulos que eu estou provocando nesse corpo e que ele está colhendo bilhares de informações para já construir uma nova memória. Então, amanhã eu posso dizer que ontem eu vivenciei essa experiência na live com vocês. Onde eu quero chegar com isso? A urgência e a surpresa de um determinado sinal ou sintoma no meu corpo hoje necessariamente merece a nossa coragem, a nossa humildade e o nosso carinho de constatar que se existe um sinal ou sintoma se manifestando, ele é o resultado de uma cascata de estímulos que eu venho entregando cronicamente para esse aparelho físico, ou ao menos a percepção dessas entregas está sendo, por exemplo, de luta ou de fuga. Eu digo isso porque me caiu uma ficha muito preciosa. Várias pessoas que estão aqui e que convivem comigo na realidade do consultório percebem que eu não tenho hábito de almoçar em vários dos dias que elas passam por mim entre o horário das 11 e 13h, que seja. Há 4 anos atrás, quando eu contratei minha secretária, ela levou poucos meses, acho que uns 3 ou 4 meses, para muito cuidadosamente perguntar, Lu, a tua agenda, ela acontece assim corrida? Porque como eu que faço a agenda, se tu não cancela ninguém ali no horário do meio-dia, eu estou percebendo que tu não almoça ou tu come atendendo as pessoas. E onde eu quero chegar com isso? À medida que eu fui construindo o entendimento, estudando clinicamente, pesquisando através de artigos científicos e de pessoas que têm consistência na área do jejum intermitente, eu fui iniciando essa prática na minha vida. E a partir dessa prática, situações pessoais de desajustes alimentares que existiam na minha história de adolescência foram melhorando muito. Então, eu percebia que através do jejum, a minha insulina ficava sob controle, né? O meu pâncreas se comportava, e aquela que eu julgava ser uma Luana compulsiva, gulosa, com alterações importantes no comportamento alimentar, estava sob controle. Eu percebia que a minha compulsão não era a mesma quando eu jejuava. Eu estou falando de um estímulo físico, que é deixar de dar o alimento de uma maneira bastante sensata, coerente e responsável. Mas
O que eu me rotulava e aprendi ao longo de toda a minha adolescência, que eu era uma compulsiva, uma menina, né, que transitou da anorexia para a bulimia, assim, em 2 anos na adolescência, estava sob controle e era um controle químico. Aquela gulosa, aquela que eu criei todo um julgamento, através de um controle químico, não era aquele comportamento todo. Ou seja, eu tinha ideias sobre mim e através de uma ação mecânica no corpo, eu fui obrigada a modificar essa percepção, porque eu descobri alguém que tinha autocontrole, constância, responsabilidade, coerência, porque eu jamais ia quebrar 24 horas de jejum, um bombom. Então, disciplina, eu quebrava aquelas 24 horas com os alimentos adequadamente permitidos para 24 horas de jejum. Mas onde eu quero chegar com isso? Tem alguma coisa para apertar aqui. Aqui. Apertei. Estou aprendendo. Uma hora eu fico craque. O que eu percebi foi que também existia uma estratégia de aproveitar o meu tempo de agenda. Existia uma forma descontrolada de atender mais, de produzir mais, de entregar mais. E aí eu cheguei num momento em que todo o benefício que eu contei para vocês até agora se tornou um grande alerta, que era: você também está compensando através de um alto grau de demanda física. Mesmo sendo a fisioterapia no consultório um grande prazer, e ela é, mesmo estando lá inebriada da conduta do consultório e especialmente envolvida com a história de cada um daqueles que por lá passam todos os dias, acendeu uma luzinha e eu percebi que a quantidade de jejuns que eu fazia já não estava sendo só por estratégia de saúde, já estava sendo uma estratégia de aproveitamento de tempo, de uma profissional inveterada, viciada em atender, viciada em agenda cheia, viciada em resultado. Ali, eu precisei de novo rever meus conceitos. Ali, eu precisei novamente perceber que agora, com toda uma mudança de percepção sobre mim e o meu autocontrole, era a hora de eu novamente introduzir intervalos nessa agenda e novamente aprender a interromper a minha manhã, ir almoçar, nutrir esse corpo que tanto me proporciona lucidez, entregas e resultados, e voltar para o atendimento no período da tarde. E vou dizer para vocês, não foi uma tarefa fácil, porque já existia um cérebro condicionado, um cérebro habituado, e que teve nesse condicionamento vários ganhos. Ganhos esses físicos, ganhos esses estéticos, ganhos esses de autodomínio, mas algo, aquela voz gentil e comportada da alma me dizendo: tu estás te ferindo. A quantidade de jejum que tu estás fazendo está sendo para ser aceita, ter demanda de agenda, ter um senso de importância, você está em check com as suas obrigações na vida. Mudei completamente a percepção. Mais um pouco e talvez o meu corpo teria iniciado com sinais e sintomas que a gente chama patológicos, porque ele já não percebia que era um ato de gentileza, generosidade, detox, mais água. Ele já percebia, estou entrando em carência,
carência nutricional, carência de atenção, se ela passa dia após dia nessa demanda de atendimento, ela não me oferece uma saída para ver o céu azul, uma volta na Praça dos Bombeiros para ver a beleza de natureza que tem lá, uma desligada da correria da agenda para olhar para o buffet e escolher, dar silêncio para o meu corpo de dizer que salada eu quero. Será que essa? Será que aquela? Porque no silêncio, no tempo que a gente observa para o nosso corpo se comunicar, genuinamente ele sabe dizer se hoje é dia de comer carne, se hoje o feijão não vai cair bem, ou se talvez eu estou hoje precisando só de um arrozinho com feijão. E ele vinha se acostumando, como diz o meu marido, a viver de brócolis e ovo. Quando eu estou comunicando conscientemente, e para isso eu preciso me revisitar infinitos momentos do dia, para questionar o que está me movendo àquela ação. E aí eu volto a falar dessa comunidade. No momento em que ela veio como um chamado do meu coração a trazer um pouco mais de tudo que eu venho praticando na minha vida e trazendo os meus resultados de saúde, mas também de entregas do meu coração para o coração de vocês, primeiramente eu questionei se não era mais um ato para que eu ganhasse a admiração das pessoas pelo meio incorreto. Será que está sendo uma carência de amor que me move para essa comunidade? E a gente deu tempo, à medida que foi se construindo algumas respostas às perguntas que me foram lançadas sobre existir uma fatia da nossa rotina para estar dentro semanalmente de uma comunidade que vai construir esse entendimento de conexão de novo do corpo com a mente e especialmente o que a nossa alma clama em tocar, eu percebi que transcendia a qualquer possibilidade de fato de carência. Senão, eu estaria iniciando um novo caminho de entregas, como o consultório já é, e, portanto, não existe um vazio e uma falta nesse quesito, mas eu estaria fazendo um movimento, percebam, vibrando na falta, vibrando as minhas células numa carência de reconhecimento externo. E por isso levaram meses para chegar até o dia de hoje, eu compartilho isso com vocês. Foram meses em que eu questionei em diversos momentos o que é de fato a motivação. O que é de fato esse movimento que eu desejo estar fazendo junto com aqueles que perceberem que essa fala faz sentido? Senão, eu estaria somente encontrando uma outra estratégia para seguir na corrida dos ratos, para seguir nessa loucura da vida frenética atual que nos desconecta da nossa biologia essencial. E aí eu volto lá para o início da anatomia do pensamento. Se a gente aprender cada uma das cascatas que faz com que um químico lá no cérebro interprete se a minha intenção é uma pulsão de vida ou se a minha intenção é de pulsão de morte, é de escassez, é porque não recebi, é porque fui rejeitada, é porque perdi. Esse químico, ele desencadeia uma cascata fisiológica de resposta diferente para essas células. Ou seja, é uma mudança drástica.
do paradigma de doença e saúde. E, naturalmente, essa construção nos leva na direção de um entendimento de que não somos manobrados por aquilo que carregamos no corpo. Eu tenho 80% de chance de desenvolver o câncer de mama triplo negativo. Esse dado genético, ele existe. Providências profiláticas preventivas também existem, mas construir o entendimento que o start, o gatilho dessa predisposição está na percepção que o meu sistema nervoso comunica com base nas memórias que possuo, muda drasticamente a jornada da vida a partir dessa informação. É uma constante, por isso nasce hoje uma jornada que não tem fim, porque será sim trabalhoso, porém extremamente recompensador construir um caminho onde eu sou a protagonista, eu construo intenção consciente a partir de tantas informações e ferramentas que nós vamos instalando na nossa jornada aqui nessa comunidade, para que mecanismos, a gente chama de cura, porque são mecanismos, são viradas estratégicas de percepções que eu entrego para o meu sistema de que não sou a vítima dos eventos que me acontecem, de que não sou sujeita ao que me é imposto. Na realidade, temos muita escolha, sim, para transformar o que eu comentei, esse passado, num futuro amanhã, a partir das mudanças que eu começo a promover nesse passado, hoje, a ponto de atingirmos, sim, juntos, um lugar onde vive-se hoje o hoje, e não que hoje está sendo somente o reflexo dessa percepção baseada em memórias traumáticas, feridas do meu passado. Não só meu, desde quando cheguei nessa vida aqui, mas de tudo que trago até 7 gerações para antes de mim, através do núcleo de cada uma das nossas células. Lá, nesse código genético, e por isso a anatomia do pensamento, por isso o título desse papo aqui, lá no código genético, se a gente aceita que o olho verde do meu marido veio da avó materna, que o olho azul que você carrega veio do avô paterno, que esses cachos foram herdados da tia-avó. Se a gente aceita que é dentro do código genético, que a nossa forma física vem de diversas gerações até aqui, necessariamente, e dentro da comunidade a gente vai destrinchar o que é psicogenealogia, e a gente vai destrinchar que não só daqui, da concepção do meu óvulo, do meu espermatozoide nessa que sou, eu trago dentro desse mesmo código genético não só o cabelo liso, não só a coxa grossa, não só o nariz grande de alguém. Eu trago dentro desse código traumas, feridas, sonhos e realizações. E se a gente não olhar com carinho e atenção, a gente vai viver refém de predisposições
heranças, tendências que nos levam para a pulsão de morte, desperdiçando sonhos, desejos, realizações, conquistas de tantos que nos trouxeram até aqui, que deixaram seus continentes e atravessaram um oceano para iniciar uma vida nova, outros que fugiram de guerras para construir aqui uma nova situação. A gente também traz nessas mesmas células heranças, sofrimento e desgaste para ressignificar, porque somos nós responsáveis, detendo da informação, de construir mudança. Eu tenho uma professora que diz: não dá para desver o que já foi visto. Então, quem está aqui desde o começo e vai acompanhar, quantas vezes quiser esse nosso papo, porque ele vai ficar gravado na plataforma, vai ficar gravado no YouTube, quem quiser verdadeiramente não ser refém das histórias que nos trouxeram até cá, positivas e dolorosas, também precisa entender: as nossas próximas gerações dependem do que a gente modifica, dos mecanismos de cura que a gente lança mão, para daqui para diante ter amanhã uma vida diferente da de hoje. Senão eu sou a mesma todo santo dia. Senão o que a gente chama de futuro não é uma verdade. E eu todos os dias recrio o meu passado. Eu todos os dias vou colher os resultados do modelo, do cenário de vida que responde às memórias, que responde e se defende do que me feriu. E não lanço tempo disponível. Esse é o convite. Semanalmente lançar um tempo disponível para beber da fonte dessas informações, ter tarefas, práticas e ferramentas para modificar quimicamente o que essas informações se integralizam e consolidam no corpo, e vermos, testemunharmos um ao outro uma mudança clara de construção consciente de um futuro. É todo dia um pouquinho, para daqui a pouco eu perceber que sim, eu tenho os meus resultados, a minha vida, esse corpo e as cascatas de resposta das minhas células compatíveis a um outro estímulo, e que nós somos os protagonistas desses estímulos. É literalmente físico. Não tem como nós construirmos resultados diferentes com as mesmas ações, e claramente ninguém permanece num ambiente insalubre quando constrói intencionalmente mudanças em si todo santo dia, limpando, ressignificando, modificando memórias e químicos e testemunhando, permitindo que a vida flua e sendo literalmente testemunha dos resultados das suas agora próprias escolhas, porém conscientes, não mais tão automáticas. Fez sentido? Deu para entender um pouquinho a anatomia do nosso pensamento, que nós não somos o que pensamos. Os pensamentos, eles são respostas,
eles são reações, por vezes condicionadas e conhecidas por nós, de tanto que repetimos. Cabe a nós, modificando o estímulo, perceber, volto a dizer, testemunhar outras forma-pensamentos. Porque forma-pensamento é literalmente a integralização no corpo daquilo que eu insisto em enviar e comunicar através das minhas memórias lá para o cérebro. Ele só cumpre a função de investigar na biblioteca o que tem de conhecido, se está parecido, vai para a gaveta do trauma, para a gaveta da urgência, para a gaveta da fome, para a gaveta do abandono, e na realidade ganhar a construção de um mecanismo de cura onde eu modifico então essas gavetas e um estímulo novo chega e eu não tenho o que a gente chama de coeficiente químico compatível. E aí, curiosamente, o que tinha o significado e um sentido denso químico, à medida que eu vou fragmentando essas informações e ressignificando elas, eu tenho novas respostas neuroquímicas. E, naturalmente, o corpo genialmente responderá a novos estímulos. Ninguém falou mais nada aqui. Faz sentido, Lisa? Gera desconforto. Não só na Lisa, gera desconforto em todos nós. Se a gente começar a bocejar, se a gente tiver vontade de sair daqui, de dar uma olhadinha em outra live que está acontecendo, de sentir, parece que estava tudo torto, tudo errado, e começar a se flagelar à medida que eu falo. Tudo isso é uma estratégia de defesa do ego. Ele está aqui para nos colocar na zona mais confortável e conhecida possível. Ou seja, são falas que trazem com certeza um bocado de desconforto. Aprendi depois do câncer de mama que o corpo sim emite sinais, e esses nos mostram que devemos passar por esse episódio, que souber usá-lo e fazer o melhor para o nosso corpo e sermos melhores. Legal, Marilene. Isso não quer dizer que tu não te abalasse com as notícias, sem dúvida. A gente não vai virar estátua de gesso, né? Mas, certamente, à medida que lá no consultório a gente foi construindo um a um, e quem passou conta aqui para mim, um entendimento diferente sobre o mesmo trauma, ou seja, eu encontro vocês no momento do diagnóstico, programando provavelmente uma cirurgia. E tenho a oportunidade, durante a fisioterapia, de encontrá-los na primeira semana após a cirurgia. Ainda não temos laudo anatomopatológico. O grau de angústia sobre que resultado vem desse anátomo é gigantesco. Encontro vocês numa segunda semana e em 15 dias esse laudo anatomopatológico ainda não saiu e eu estou num mais alto grau de angústia e ansiedade. E tenho tempo, por isso tamanha gratidão em seguir a minha missão com a fisioterapia, mas fazer nascer essa comunidade, porque na prática a gente constrói juntos um mecanismo de cura onde naturalmente eu entrego menos demanda química de estresse até chegar esse dia. O anatomopatológico, a consulta com o médico, o que há de vir no tratamento. Quem passa no consultório sabe o quanto a gente cuida, o quanto a gente refina, o quanto a gente ressignifica
tanta coisa em 2 a 3 semanas e claramente nesse segundo momento, quando o laudo chega, eu já não sou mais o mesmo. E a gente ali diminui o coeficiente químico do segundo trauma, que seria agora a consulta médica de proposta de novos tratamentos. Faz sentido? Interessante, Sheila. A gente fez muito disso, né, no consultório. Vai, Lisa, vai ficar gravada. Vai ficar gravada e é um prazer muito grande saber que vocês vão correr no YouTube para conhecer a construção de uma plataforma onde todos os mecanismos disponíveis que a gente fizer de maneira aberta estarão lá no YouTube e depois dentro da comunidade mais um outro grande compendiado na plataforma de estratégias de conversas e de encontros que serão bem mais exclusivos, mas é a estratégia que a gente encontra de ter um ambiente seguro para estar construindo e acessando situações mais profundas, né? Então, serão dessa forma que a gente vai poder estar tendo acesso a todas essas informações. Deixa eu ver quem mais que comentou aqui. Que bom, Carol, que faz sentido, né? Que bom. Fez sentido e faz muito sentido na minha vida, com certeza faz sentido na vida de vocês também, porque a gente é um reflexo do outro. O Lucas disse: o meu corpo é o meu melhor amigo. E é verdade. À medida que a gente consegue construir o entendimento de que sim, ele não está contra a gente. Sim, ele precisou genialmente para nos manter vivos, lançar mão de estratégias mais resistentes de sobrevivência. Ele não errou, ele não tropeçou e o nosso corpo não é um sacana. Ele é o grande parceiro do nosso trânsito, enquanto seres sutis aqui nessa terra. Que bom que fez sentido. Eu fico feliz demais. Vamos juntas mexer nesse panelão de desconforto? Vamos. Vamos muito. E é bem isso. Por vezes a gente precisa chorar e desaguar, né, Elisa? E por muitas outras se dá conta de que é hora de erguer a cabeça, olhar para frente e com muita generosidade, tranquilidade, entrega e amor por si, listar passo a passo. E a vida, a nossa alma, vai assoprando quais são as nossas prioridades nessa lista. E naturalmente, a cada check, a cada revisão, a cada olhar, a gente tende a perceber que o convite do nosso melhor amigo, o corpo, é construir um futuro infinitamente melhor do que o presente que a gente está hoje. Gente, tá bem lindo, eu tô amando todos esses recadinhos, mas eu não sei quanto tempo eu já tô aqui. E aí, eu gostaria, mais uma vez, de reforçar a todos. Primeiro, a minha gratidão pela presença de vocês, que quinta-feira a gente está aqui de novo, e para além desse mecanismo neural de reação aos estímulos que a gente entrega, a gente agora vai falar sobre a inteligência inata do nosso corpo. E aí sim, conversar sobre a genialidade e as estratégias que ele realmente lança a mão, vamos detalhar um pouco mais, de garantir a nossa sobrevivência através desses mecanismos de cura que, por vezes, a gente apelida de doença e de sintoma.
Eu deixo aqui com vocês de novo esse convite. Quinta-feira às 8 a gente se encontra. No Insta tem o link, tanto do YouTube para vocês já se cadastrarem por lá, quanto o link do grupo, o grupo da comunidade Mecanismo de Cura no WhatsApp. Eu vou ter o cuidado de olhar um pouco mais os comentários, falar mais sobre o nosso encontro de hoje ao longo desses dias até quinta. Quinta-feira a gente se encontra e acumula, entrega para a nossa mochila mais um bocado de estratégias, informações e ferramentas, e como nada, como é que a gente fala? Duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Tirem algumas das pedrinhas que já não fazem sentido da mochila de vocês para abrir espaço para o que vai vir na quinta-feira também. E assim a gente vai modificando a nossa mochila e estrategiando a bagagem que a gente pretende estar carregando para daqui para frente. Hoje foi só o começo. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Cada nome. A minha cabeça faz assim, ó, rapidinho, um remember de momentos lindos que eu estive com cada um de vocês. E quem é novo por aqui, no domingo eu vou contar um pouquinho, então, da minha história, para fazer sentido no ambiente, que é o comentário de domingo, vai ser sobre o poder do ambiente. Quem vai estar aí com vocês, puxando a turma, puxando a nossa mente, o nosso corpo e especialmente a nossa essência, que é a imagem e semelhança de quem nos criou, na direção de resultados ainda mais consistentes para a nossa vida. Um beijo e até quinta-feira às 8 da noite.